Então tá. Muito obrigado, Djair. Foi fundamental no trabalho de hoje. Então, gente, iniciando aqui o capítulo 26, né, trabalhando com Frederico. Estava orgulhosa por receber meus bônus hora. Todos os trabalhadores têm período de descanso, mas os que querem trabalhar nesse período ganham dobrado. Não estava necessitando de descanso. Então, entusiasmada, passei a trabalhar muitas horas com Frederico. Quando a atividade era muita, sentia-me cansada, mas logo me refazia. Meu amigo tem uma sala na parte do hospital, onde estão os internos melhores. Para que vocês entendam, ele fazia um trabalho de psicólogo ou de psiquiatra. Continuava como secretária a organizar horários, fichas e encaminhar os pacientes. Enquanto eles conversavam com Frederico, eu ficava sem fazer nada. Patrícia, convidou-me Frederico. Não quer entrar na sala e ouvir os pacientes, a fim de conhecer os motivos que trazem esses nossos irmãos a conversarem comigo? Sim, respondi contente. Percebi então os inúmeros problemas que tem, e a maioria deles está em tratamento. Estava sem nada a dizer, às vezes me dava vontade de rir, outras me emocionavam. Como dizia a vovó, nada como ajudar para compreender. Vendo, sentindo os problemas dos outros, dei graças ao Pai por não os possuir, por não os ter criado para mim. Isso é interessante, né? Ela agradece não ter os problemas, de não ter, e mais do que isso, né? De não ter criado aqueles problemas para ela. Então, isso aqui ela está fazendo uma referência à lei da ação e reação, né? O causa e efeito, né? Que as coisas vão acontecendo numa sequência de fatos. Um segue uma consequência de um precedente. A maioria dos problemas deles era sobre os entes encarnados. Pediam para visitar os familiares ou ajudá-los. Só que não se consegue auxiliar quando ainda se está entre os necessitados de ajuda. Quase todos falavam de sua vida encarnada e como desencarnaram. Frederico escutava atencioso, indagando de vez em quando. Uns reclamavam do choro dos familiares que os incomodava. Outros pediam orientações de como fazer para não escutar os lamentos e chamados de entes queridos. Deve-se orar por eles, falava calmamente Frederico. Ter paciência, pois o tempo passa e suaviza tudo. Meu amigo respondia a todos, orientando-os com sabedoria. Também anotava os endereços nos casos mais aflitivos. Quando finalizava o horário de atendimento, Frederico ia às residências anotadas e tentava orientar, ajudar os encarnados, motivando-os a se consolar e deixar de perturbar os entes queridos. Mas havia queixas diferentes. Uns julgavam-se esquecidos, especialmente pelos cônjuges. Alguns pediam para voltar, e até no corpo físico. Outros não queriam reencarnar, nascer no outro corpo, mas queriam um deles mesmos. Um até pediu para voltar uns 10 anos mais moço. Às vezes pensava, Frederico não conseguirá sair dessa. Mas como grande conhecedor do espírito humano, falava educadamente, com tranquilidade, convencendo os atendidos. Alguns não gostavam das respostas, mas acabavam aceitando. Muitos voltavam várias vezes até superar seus problemas, ou parte deles. Isso porque, infelizmente, fixavam-se tanto nos seus problemas que não viam mais nada.
e outros gostavam de tê-los, necessitando, por isso, de maior tratamento. Aqui, quando ele fala que alguns não se animavam com o que ouviam, né? Isso é muito comum, né? Sem levar para esse lado de acompanhamento, tratamento. Quantas vezes uma pessoa querida nossa, um amigo, um familiar, está com alguma dificuldade, você chega para conversar com ele e ele se aborrece, você não diz aquilo que ele quer ouvir. Isso é muito comum nas pessoas encarnadas e continua sendo nas desencarnadas. As pessoas que acham, né, que têm dificuldades, elas criam as soluções nas suas cabeças e muitas vezes querem que as pessoas que se aproximam para ajudá-la concordem com o que ela pensa. Quem é que quer falar aí? Oi, sou eu. Eu me lembrei do Buda, né? Não é ele que fala dos apegos, eu acho que é impressionante como nós somos apegados, né, a tudo, apegados a problemas, apegados às pessoas, apegado, como se isso fizesse parte de nós, né? O ego, né? Então, e desapegar até lá, né? Quando ficar apegado às pessoas que estão aqui, né? Encarnadas, os encarnados apegados às que se foram. Essa coisa quando ele fala de resolver problemas, né? Ontem, eu conversando com uma colega minha que foi já aposentada, psicóloga, ela virava e falava assim: é muito difícil, às vezes, porque as pessoas vão para a terapia e acham que a gente vai ter uma varinha de condão que faz tum e resolve tudo, mas elas não querem fazer o esforço de mudar. E aí a gente faz lá o tratamento e tudo e pergunta para ela na semana seguinte: e aí, como é que foi? Ah, não fiz nada, esquece o que foi falado e fica eternizado dentro das terapias, mas na verdade as pessoas não querem realmente se melhorar ou sair da situação difícil, né? Elas ficam ali e falam que, eu não consigo, eu não sei, umas frases assim bem, né? E não tentam realmente sair daquela situação. E por causa do apego, né? É um apego, é impressionante essa coisa do apego, né? E tem uma coisa que ele fala que alguns gostam, né, dos seus problemas. Eu conheci já muita gente assim, que não fica feliz se não tiver no meio da dificuldade, se não tiver algo para reclamar, ele não fica feliz, ele está sempre buscando alguma coisa que esteja incomodando, que esteja atrapalhando. Parece assim um sensor, né, do mal, né? Ele está sempre querendo alguma coisa ruim acontecer para ele ter o que falar, reclamar, para ele se aproximar das pessoas. E um ponto que é interessante, essa coisa de não querer largar desse apego, você vê muito, né? Você não, né, talvez, mas eu já vi muito, né? Até da área, né? Eu trabalho as pessoas, né? Fazem terapia, fazem análise 100 anos e diz que é a melhor coisa do mundo, não podem largar o seu terapeuta. É justamente porque eles não querem largar os seus problemas. Porque, de alguma forma, aquela relação satisfaz a eles chegarem lá e acharem que são acolhidos, tudo, mas eles não querem resolver seus problemas, eles não buscam, de fato, intimamente, se libertar deles. E permanecem naquela dependência que se é criada, e muitas vezes até incentivada pelo próprio terapeuta. E tudo isso é muito complicado por causa da forma como a gente vive, com as crenças que a gente cria aqui na Terra. E isso me remete, mais uma vez, ao documentário, né, que a Diva falou ontem. No momento em que pergunta até de sexualidade para a garota, ela fala que não se sente mais nada daquilo. Ela faz uma descrição ali, eu achei fantástica, do que é o espírito. Ele não é um ser homem, mulher, não é um ser animal
hominídeo, não é um ser animal. É um ser que ela chama de um humano bípede, né? Que ela não tem uma terminologia para usar, ela é simplesmente um humano bípede, mas que não tem essa coisa de sexo, de gênero, de desejos humanos diferentes dos animais. E o que ela faz ali é exatamente a descrição do espírito, um ser. Narro alguns casos, não por curiosidade, mas para que sirvam de lição a todos nós. Veja bem, doutor Frederico, disse um senhor. Escute o que lhe digo e me dará razão. Sempre fui muito trabalhador, tive posses. Honesto, nem sempre. Mas não posso mentir, pois sei que não iria enganá-lo. Só tapeei alguns trouxas nos negócios. Minha primeira esposa ajudou-me muito. Não tivemos filhos, ela desencarnou e casei-me com outra. Minha segunda esposa é linda. Tivemos filhos, mas a danada me traiu. E quando descobri e fui matar o safado, ele é que me matou. Quero voltar e tirar os filhos dela, porém não quero vingança. Sofri muito com esse pensamento. Agora já perdoei os dois. Meus filhos irão se perder com ela. Irão errar, tenho certeza. Não quero ir como desencarnado, eles não me verão. Não dá para o senhor me fazer voltar? Frederico bondosamente tentou esclarecê-lo. Meu irmão, quando estava encarnado, viu alguém desencarnado voltar ao corpo morto? Seu corpo, após tanto tempo, já é pó. Isso que você quer é impossível. Lembro-lhe de que os encarnados, todos eles, têm oportunidades de seguir o bem. Seus filhos não estão desamparados por Deus. Você pode ajudá-los. Mas eles não me darão crédito, nem atenção. Não desanime sem tentar. Já leu a parábola do Lázaro e do rico? Já a do Lázaro, pobre, e a do rico que morreu e quis voltar para avisar seus irmãos e não pôde. Leia novamente com atenção. O senhor não pode me ajudar? Posso. Irei por você tentar ajudar seus familiares. O que queria mesmo era voltar encarnado e tirar meus filhos dela, para educá-los melhor. Meu irmão, você já desencarnou muitas vezes. Se voltasse, recordando de tudo, talvez tentasse mudar. Mas, com o esquecimento do passado, erraria de novo. Por que não se fortalece nos ensinos da boa moral? Aquele senhor saiu não muito satisfeito. Frederico, falei, parece incrível escutar esse pedido. Pensei que os desencarnados tivessem mais consciência. Deveriam ter, mas não diferem muito dos encarnados. Não se tornam melhores pelo desencarne, mas sim quando aprendem. Este senhor não se preocupou em educar os filhos. Agora está sendo sincero. Preocupa-se por eles, mas tardiamente. Parece o rico da parábola, cuja leitura recomendei com atenção. E fez um pedido mais incrível ainda: voltar com o mesmo corpo. Embora saibam ser impossível, tentam. Se isso fosse possível, seriam muitos a voltar. E aqui ele reforça uma coisa também que a gente já viu, né? Que ninguém se transforma com o desencarne, né? Aqui na Terra tem um ditado, né, muito comum de se ouvir, né, que quando morre as pessoas viram santas, né? Pode ser a maior crápula do universo, mas quando morre todo mundo fala bem, todo mundo se compadece, fica triste. E essa historinha aqui, né, o que o Frederico fala, é para lembrar a gente
que ninguém, inclusive cada um de nós, vai chegar lá no mundo espiritual diferente do que é. A gente vai carregar as nossas mazelas, os nossos erros, as nossas tendências ruins, tudo que é abominável, que ainda faz parte de cada um de nós, vai continuar junto de cada um de nós. Nós vamos estar cometendo os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, sejam eles proveitosos ou inenarráveis. Somos o que somos. Não é o simples voltar à pátria espiritual que vai tornar ninguém santo, anjo, melhor, espírito evoluído. A gente vai chegar lá exatamente como é aqui. Só não vai levar o corpo físico. E por uma consciência ainda não tão plena, a gente vai se apresentar, provavelmente, visualmente, da mesma forma da nossa última encarnação, a não ser que algum de nós tenha, por baixo da mesa guardada, assim, uma conscientização muito grande, que tem a condição de manipular essa escolha e se apresentar de uma forma que acho mais importante. Mas, no geral, a gente vai chegar lá igualzinho, está aqui, com a mesma cara, talvez mais jovem, talvez mais forte, mas a mesma coisa. E isso é importante que a gente tenha consciência, porque isso é um estímulo a se trabalhar as coisas aqui, para a gente se livrar das cargas pesadas, das cargas negativas, enquanto a gente está aqui, para que a gente não precise levar aquela brincadeira do caixão não tem gaveta, o caixão não tem 2 andares. Então, quanto menos a gente tiver coisas de cada um para levar junto no mundo espiritual, melhor. Então, é muito importante que a gente tenha sempre essa consciência. Vou desencarnar e vou chegar lá com todas as minhas mazelas, igualzinho eu era aqui, pensando às vezes acertadamente, às vezes abominavelmente, mas esse sou eu. Então, quanto mais a gente conseguir se conscientizar e se livrar das coisas aqui, mais leve, de fato, a gente vai chegar lá. Silvio, Diga. lendo essa parte aí, eu sempre fiquei intrigado, sabe? Que tem os 10 mandamentos, não cometereis adultério, tem passagem de Jesus, que eu não me lembro mais direito, mas gerando aquele evangelho segundo o Espiritismo, sempre condenando o adultério, porque a gente não tem noção do que acontece no plano espiritual. Então, como a gente não tinha esse conhecimento espiritual da coisa, simplesmente nós ainda somos primitivos. Como nós não tínhamos esse conhecimento espiritual, é proibido. Botou a taxa de proibido, é proibido, e a gente não sabia das consequências. Agora, com o Espiritismo, a gente começa a ter noção do que significa o adultério para o plano espiritual, que a gente vê as sequelas que ele produz nos próprios espíritos e são traumas que perduram, às vezes, por séculos, né? Vários livros que eu já li, vários romances, sempre tem esse tópico, como está falando aqui. É só isso que eu queria falar. Quem quer falar aí? Não, eu ia falar, assim, a sensação que dá é que a gente... Eu estou muito ainda no apego, né? É que a gente não consegue, né? Nem no mundo espiritual sair dessa coisa. Eu me vejo, às vezes, assim, é como se fôssemos ainda muito crianças, como se a gente não ainda não amadurecemos, não crescemos, ainda somos muito infantis. É como se fôssemos mesmo muito infantis. E que ainda, mesmo no mundo desencarnado, aí quando desencarna, né, carregamos a nossa infantilidade, né, temos mais clareza, talvez, assim, do mundo da onde estamos, mas mesmo assim, como somos ainda tão infantis, né?
dessas, de carregar essas coisas todas, né? Desses apegos às pessoas, às coisas, como o Jair falou ontem, sei lá, outro dia, disso, né? Que são tantas vidas, são tantas encarnações, são tantas pessoas que são nossos filhos, nossos pais e tudo, e a gente fica apegado, como se fossem únicos, né? Foi o meu único filho, foi a minha única filha, e eu tenho que ser apegado, mas são tantas encarnações, são tantas experiências, e ainda assim a gente está patinando às vezes, né? É essa coisa do amadurecimento espiritual, vamos dizer assim, né? E concordo plenamente com isso, a questão de ser criança mesmo, né? Porque, às vezes, a criança está ali, vai fazer isso, não quero fazer, mas por que você não quer fazer? Porque eu não quero. E isso somos nós. Você não consegue largar, não desapegar, não consegue vencer isso. No fundo, eu penso que é porque a gente não quer. É porque lá no fundinho, essa atitude, essa postura, me dá conforto, ou me dá prazer, ou me faz me sentir bem, me deixa alegre. Você vê lá o sentimento que aquilo gera em mim, na minha cabeça ele é positivo. Então, eu posso até entender que aquilo precisa ser deixado de lado, precisa ser abandonado. Mas aquilo me faz bem, então eu não quero deixar. E a gente carrega essas coisas, acho que muito porque, no fundo, a gente não quer largar, porque, de alguma forma, aquilo toca positivamente alguma coisa dentro de nós. E é como a criança age. Então, essa tua analogia, essa tua colocação, Diva, para mim, foi perfeita. Nós somos, sim, crianças. Eu não sei nem se já conseguem ficar em pé sozinhas para caminhar. Acho que a gente está engatinhando. E por isso a gente tem tanta dificuldade de lidar com as coisas, de deixar coisas que a gente já conscientemente ou racionalmente sabe que são nocivas, que tem que ser abandonadas, mas a gente não deixa. E coisas simples, não precisa ser coisas grandiosas, não. Cada um aqui, se fizer uma reflexão das coisas mais simples do seu dia a dia, tem um monte de coisas que a gente faz, que repete diariamente, que a gente sabe que não precisava mais fazer, que não deveria mais fazer, mas a gente faz não só pelo hábito, porque de alguma forma aquilo toca positivamente dentro de nós. E a gente continua fazendo, mesmo sabendo que não era para fazer. Uma birra, uma pirraça, né? É bem assim. Fazendo analogia, aquela coisa, né? Não come muito sal ou não come muito açúcar. Mas eu gosto salgado, mas eu gosto da coisa doce. A gente sabe que até aqui na Terra, para a saúde, aquilo faz mal. Mas não para de fazer, porque aquilo dá um prazer. O fumo, que agora tem menos, mas já teve uma época aqui que quase todos eram fumantes, né? Que era até um símbolo de status. Mesmo hoje, sabendo-se o mal que aquilo faz, ainda tem um monte de gente que fuma. Então, são situações que a gente não se liberta, no fundo, porque a gente não quer, porque aquilo causa algum prazer na gente, e a gente sempre pensa, mas se eu deixar de fazer isso, aquele prazerzinho que eu tinha vai embora junto. Aí fica sem graça. Fala, Jair. Silvio, essa coisa que você falou do fumo é uma coisa interessante. Tem de ter essa consciência social, as pessoas estão repelindo. Ontem fui na feira aqui no Largo do Machado e tinha um cara fumando. As pessoas faziam questão de mostrar o desconforto perante ele que estava fumando. E mesmo assim ele continuava fumando. O cheiro da nicotina do cigarro, sabe, espantava as pessoas, e as pessoas faziam aquele movimento na mão como se tivesse sentido um cheiro horrível. E aí, mesmo assim, além de toda essa pressão, existe uma pressão social em cima do sujeito e ele continua fumando. É só isso que eu queria falar. Mas como disse a Diva, nós somos crianças, né?
Quando a gente entrar, né, agora é maternal, na minha época era jardim de infância, né? Antes de começar a escola, você entrava no jardim de infância. Quando a gente entrar e começar a aprender, né, naquela fase, né, das crianças bem pequenininhas, a cortar papel, a fazer as colagens, a brincar com o amiguinho sem querer morder ele quando ele não concorda, a gente vai dar um up na nossa própria vida. Eu acho que esse processo está começando agora com essa transição planetária, e aqueles de nós que conseguir pegar o transporte dessa viagem, seguir na Terra regenerada, vai estar entrando, talvez, no seu ensino fundamental, em termos de educação e falando da vida espiritual. A gente vai começar a se alfabetizar. E talvez, daí para frente, quando a gente ler alguma coisa, fique mais do que as palavras que estavam perante os nossos olhos. A gente consiga, mais do que ver, sentir as entrelinhas e absorver de fato, mesmo que insidiosamente, ainda de forma relutante, os verdadeiros aprendizados. E aí, talvez, a gente consiga se fortalecer mais para aquela criança que engateava conseguir se firmar as pernas e dar os primeiros passos. Mas ainda vai levar um bom tempo. O importante é que, quando a gente conseguir ficar em pé, continue um segurando a mão do outro. Isso vai nos dar mais firmeza, mais confiança e mais vontade de seguir em frente.